Bom, aí, só para me mostrar, então, o que eu tinha. Ó, nesse item que o Cauã sugeriu, de título, acho que era título, não é de tema, né? Aí eu achei bem interessante, então, e aí eu só achei interessante complementar, não sei, foi uma sugestão que eu coloquei, não sei o que vocês acham. Porque o Cauã tinha colocado, né, da questão da cognição dos estudantes, né? Então, como que a inteligência artificial pode participar da cognição dos estudantes, dialeticamente, mas eu também pensei, até como a gente vai oferecer uma oficina para os professores, né? Então, pensar como que a inteligência artificial pode participar da prática docente, né, dialeticamente, né? Então, como que pode conversar, Ah, né, com a legal, atuação docente. legal. E Então, aí isso vai desculpa. não, pode falar. Não, só ia dizer que isso complementa com o tópico 4 que eu tinha colocado, e que eu também até complementei aqui, né, de pensar e isso partindo de um dos textos que eu coloquei. Eu não formatei nem nada, né, em ABNT, as referências ali embaixo, mas eu só pus as que eu achei relevante para o trabalho, né. Nesse item 4 eu tinha colocado, né, da IA, pensar a IA não como substituto do professor, mas como recurso de ensino, né? E aí eu também pensei numa outra coisa, né, que eu tinha visto num dos textos, né, da IA não substitui o professor nem o aluno, enquanto alguém que está aprendendo, né? Porque pensar, às vezes, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que já dá respostas prontas, né? Já faz perguntas, né, já substitui o aluno no processo de ensino, de modo que às vezes ele não precisa, vamos dizer, Então, aprender, não precisa uma buscar, coisa que eu né? ia falar aí, que me veio agora também, uma ideia, que seria a inteligência artificial pode participar da cognição dos estudantes e da interação docente dialeticamente? Porque o que eu penso, gente? Eu penso que se a gente for organizar uma situação de aprendizagem com a integração da inteligência artificial, ela desintegra do modelo que a gente tem agora. O professor ele não vai mais ser esse líder do processo. O processo vai mudando à medida que cada um participa, cada um busca, cada um tem uma ideia. Olha a nossa experiência aqui do grupo. Agora, esse primeiro passo do tema. Ó, um pensou uma coisa, o Cauã deu uma formatação que mais ou menos pegou a ideia de todo mundo, o Rafael já aprimorou e eu já estou trazendo para um outro pensar. Então, assim, o professor não é ele mais que lidera. Se fosse no modelo tradicional, o que ia acontecer? A professora, vamos dizer, entre aspas, o professor ia ser o Cauã, né? Ele ia falar, ó, vai ser isso. E aí talvez não tivesse essa modificação. O que eu estou querendo dizer é que o paradigma é outro. Quando a gente pensa em ensino-aprendizagem com a interação da inteligência artificial, muda o paradigma porque vai precisar da subjetividade de cada um, senão a gente vai ficar só copiando. Entenderam o que eu falei ou não? Sim. Uhum. Então, talvez, e aí eu queria ouvir vocês, se a gente colocasse ali, né? Nossa, tá tão pequenininho para mim e eu tô muito cega, por isso que eu tenho que Vou chegar tentar perto. aumentar. Inteligência artificial. Ah, ótimo! Nossa, agora José Vinícius você me aliviou. Inteligência artificial pode participar da cognição dos estudantes a partir. Não, como é que tá? Dos estudantes e da interação docente dialeticamente. Eu acho que seria esse papel, essa palavra até interação, Quer que eu talvez troque entre aqui? aspas, para a gente depois explicar que essa prática docente ela se diferencia dessa interação, porque não é a prática não cabe mais só ao professor. Na verdade, a prática agora, didaticamente, ela é de todos.
Porque a didática é a forma como você ensina, a forma como você aprende. E nesse contexto, o professor ele passa a ter um papel fundamental de aprendente, como os estudantes também passam a ter um papel fundamental de, entre aspas, de professor. Deu para entender o que eu estou falando? Uhum. O que vocês acham disso? Isso tudo a gente tem que explicar, tá? Porque o leitor não sabe disso. Cauã, você que é o pai da criança, você que começou como pai da criança, o que você acha disso, Cauã? Acho que ele não tá ouvindo. Não, beleza. Então, por enquanto, a gente pode fechar nesse. Quer que eu troque aqui por interação docente? Ele Quero. confirmou ali, ó. Aí eu só vou pedir, ô José, para você colocar uma faixa de amarelo, alguma coisa aí, porque aí depois, para eu fazer o relatório, eu vou falar que esse foi um ponto que nós construímos juntos, entendeu? Beleza, perfeito. Então vamos para o 2, né? Esclarecer o que é interação artificial para professores dos anos iniciais fundamental e médio. O que é? O que está escrito aí? Lê para mim. Pera. Esclarecer o que é IA para professores dos anos finais do ensino fundamental Tá, e então médio. faltou um E com acento aí. Uhum. Isso, por favor. Obrigada. Então, acho que aí vai entrar a definição, né? E a gente Isso. tem que entrar aí com definir. Se você puder colocar José Vinícius embaixo de outra cor, para a gente saber que a gente está acrescentando. Definição de inteligência artificial. E aí, professor, o que eu acho interessante é que, da mesma forma que aquele primeiro texto que a gente leu definia e caracterizava, ele também comparava com a inteligência humana, né? Então, falando questão da criatividade, da autonomia, né? De gerar ideias novas, etc. Perfeito, perfeito. Então, vou pedir para o José Vinícius colocar entre parênteses aí. Primeiro artigo da inteligência artificial e inteligência humana. Eu acho que a gente pode partir da própria definição do chat GPT, que nós falamos também, lembra? A gente pode Sim. colocar a definição de lá. E acho que é do Miguel Nicoleles, não foi? Que nós também falamos e que ele destaca bem a criatividade. Sim. Uhum. E aí, professora, outra coisa que eu acho importante é a gente definir de que a gente está falando, ou se a gente está falando genericamente, ou se a gente está falando Tá. especificamente do chat GPT ou de uma inteligência artificial que gera texto. Eu acho que talvez possa ser importante, até se a gente for pensar no artigo, alguma interação com o ensino, saber o tipo de inteligência artificial, né, que a gente está imaginando, pode ser importante para tornar mais claro o que a gente quer dizer com inteligência artificial também, né? Tá. Então, o José Vinícius, primeiro artigo, aí você, por favor, coloca ali vírgula, Aqui. definição do chat GPT, depois Aqui. isso, Definição. definição do chat GPT e Miguel Nicoleles. Tá. Pronto. Agora, numa outra bolinha embaixo desse, no outro item, colocar refinar para inteligência artificial na educação. Vê se é isso, Rafael. Na educação. E aí a gente vai refinar com o chat GPT? Eu acho que sim, né? Porque foi o que a Tá. gente acabou. Então, refinar para inteligência artificial na educação, faltou um azinho. E chat GPT. Porque aí a gente fala, né? No momento a gente vai se aprimorou no chat GPT, porque são. Inclusive, tem vários surgindo. Vocês estão vendo que eu estou mandando para vocês no grupo, né? Do Google, já tem um monte de nome aqui.
E o que é interessante, professor, eu até fui pesquisar um pouco sobre isso eu acabei usando o Google Acadêmico, né? Já existem muitas produções que estão estudando o chat GPT propriamente, né? Pensar em inteligência artificial no caso específico do chat GPT, na educação. Então, até pode ser interessante para a gente talvez dialogar com mais alguma referência, se a gente encontrar e achar interessante. É. Esse recorte Eu mais acho que específico. vai entrar muito a questão da neurociência, né? Da neurocognição. Uhum. E até isso também, né? Uh, que aspecto de cognição que a gente está tratando? Eu até fiquei pensando nisso, né? A gente vai definir cognição É de porque alguma você forma? é porque você foi educado, mas não é nem aspecto, é tipo de cognição. Qual tipo de cognição que a gente está falando? Uhum. Olha como que vai mudar tudo. O jeito de pensar, o jeito de memorizar, o jeito de tudo. Então, aí eu falo para você, né? Diante do cérebro que é plástico, como vai ficar, como vai ficar a cognição humana daqui a pouco? Eu estou estudando para o concurso de domingo e aí uma das pesquisadoras que eu estou visto que fala sobre educação infantil, ela falando que a educação infantil não é mais uma opção dos pais. Ah, eu tenho um filho de 3 anos, de 4 anos, eu quero ou não quero colocar na escola, né? Acho que eu quero ficar em casa para ficar melhor comigo. Não é mais uma opção. É uma forma de você privar aquela criança do desenvolvimento. Porque hoje a educação infantil já faz tantas potencialidades no cérebro que se você tira, você arrisca deixar essa criança com déficit cognitivo no futuro. E olha só, há 15 anos atrás, a educação infantil era opcional antes da lei, né? Antes da lei 5692, ela era opcional. Colocava quem queria na educação infantil, que se tinha vaga ou não. Lugar do bebê era junto da mãe. Hoje já se fala no déficit cognitivo se essa criança não for para educação infantil. Então, assim, só para a gente ver a dimensão da memória, da atenção, da flexibilização, da criatividade, da socialização. Olha só o que eu já vou estar fazendo com esse ser humano se eu não coloco ele em determinada situação. Eu acredito que isso vai ser um comentário daqui para frente da inteligência artificial. Você não colocou seu filho na tela, ele não está aprendendo na tela, você arrisca ele ter um déficit cognitivo, né, na hora de ser um profissional. Porque são diferenças. E eu digo para vocês, é fácil da gente provar isso com as crianças, por exemplo, que usam o Minecraft. Aquele jogo para desenvolver o cálculo mental é sensacional. E aí você compara, não sei se tem pesquisa, seria uma ideia, né, também da gente desenvolver pesquisa. As crianças que jogam Minecraft, elas têm um cálculo, uma velocidade de cálculo mental do que outras que tá lá na Amazônia, que nunca mexe com tela? Com certeza tem, absoluta. Né? A gente tem que medir isso, mas olha só o quanto a, a tecnologia vai estar modificando a forma de pensar do ser humano daqui para frente muito mais rápida. Porque todo dia que eu abro já tem pesquisa em cima da inteligência artificial. Eu mando para vocês alguns anúncios, né? Mas em termos de pesquisa científica, demora mais para publicar artigo, mas já está. Eu recebi ontem, anteontem, não lembro, um convite de um pesquisador árabe para participar da pesquisa dele sobre cognição e linguagem. Aí eu falei de vocês.
Ele falou, nossa, que bacana, só que eu tô com um problema um pouco sério, entre aspas, com o inglês, né? Que eu coloco no tradutor, mas vocês sabem, eu não domino inglês. Tem alguém aqui no grupo que domina inglês para estar interagindo? Porque eu já falei de vocês para ele. De repente, a gente vai fazer pesquisa junto, tá? Já tem essa posição. Eu não queria falar, eu pensei de não falar antes, não, porque a coisa ainda tá muito no início, a gente ainda tá conversando, mas eu já digo para vocês que vocês estão comigo na estrada aí. O alimento tem certificado árabe para vocês. Né? Mas é uma ideia, você vê. O que ele quer com a pesquisa dele? Ele quer saber se as crianças árabes que nasceram no Brasil têm, numa primeira língua, cognitivamente, o árabe ou o português. Né? Se elas são criadas por famílias árabes e, num primeiro momento, adquirem a linguagem na língua deles. Daí, quando eles pensam em árabe ou em português, para a gente chegar na conclusão de que o que influencia mais é a língua materna, socialmente da família, ou social fenômeno do núcleo maior de sociabilidade, que no caso seria a escola. Essa é a pesquisa dele. E aí a gente está conversando o que a nossa poderia estar integrando dentro aí desse universo. Só assim, um resumo, tá? E eu acho que, por exemplo, a memória, a atenção, que é o que a gente está estudando, de repente seria um caminho, né? Por que essa língua materna vira X a partir da memória? Quais são os aspectos da memória que determinam essa formatação da linguagem? Não sei, vamos ver o que a gente vai fazer por aí. Mas, por enquanto, eu estou preocupada com inglês. Quem é bom de inglês aí? Rafael, você é bom de inglês? Eu acho que eu consigo me virar assim, professor. Eu tô na mesma, eu arrisco também. Não tem problema. Vocês, Armando deve ser bom. Armando já fez várias pesquisas, deve ser bom de inglês. Meu negócio é falar. Olha lá, o Cauã, perfeito! Isso que eu queria escutar, beleza. Vamos continuar. Então tá, aí a gente vai estar definindo. Depois a gente entra com esses malefícios e benefícios. Aí o que a gente pode colocar aí nesses benefícios e malefícios que nós falamos até então? Vou pedir pro José Vinícius colocar embaixo, do item 3 aí. Benefícios, gente, eu acho que é a ampliação do conhecimento, né? Fala sério. Gente, uma coisa que a gente fica sabendo numa leitura de livro, até pela nossa memória, que é o que a gente está estudando, você lê um livro, você vai ficar na memória, vou chutar aqui, 5% do livro. Você interagindo com tela, além de você ter outros conhecimentos, que vai depender da sua seletividade, porque, por exemplo, eu vou ler um livro sobre caneta preta. Então, o que está naquele livro lá? O livro tá... O que é cor preta, o que é caneta, história, de onde surgiu a caneta. Então, eu vou gravar 5% disso. Quando eu vou para inteligência artificial, quando eu vou para a tela, quando eu falo tela, todos os sites que a gente entende que produz conhecimento, traz informação para produzir conhecimento. Eu não vou saber só esse caminho aqui, o que é cor preta, o que é caneta, o histórico desse instrumento. Quando eu vou para inteligência artificial, eu falo, nossa, tem uma caneta preta lá em Itu, que é do tamanho de um prédio. Olha, eu descobri que a caneta preta, ela é usada num documento lá do não sei da onde. Então, assim, a Érica. Agora, o Rafael, a partir do momento que ele vai
pesquisar caneta preta, ele viu a caneta preta só nos japoneses, porque é do interesse dele. Aí o Cauã viu a caneta preta só para fazer uma coisa bem louca aqui, para fazer uma, uma escultura só de caneta preta, né, de uma artista tal. Então, olha só, quando eu falo essa ampliação do conhecimento, na verdade é ampliação e diversidade de conhecimento. Porque quando você lê um livro, você vai ter acesso restrito ao que está escrito ali. Quando você vai para a tela, você pode criar redes a partir do seu paradigma. Deu para entender o que eu falei? Então, o José Vinícius, entraria ali ampliação e... O que eu falei mesmo? Ai, meu Deus, a minha memória tá acabando, hein, gente? Vocês estão vendo? O que eu falei mesmo? Ampliação e diversidade de conhecimento, diversidade do tipo de conhecimento. É mais ou menos assim. Estamos colocando só as ideias, depois a gente dá nome aos bois. Depois a gente vai para a codificação das palavras. Vamos primeiro dar ideia, né? Então, entraria aí benefício, ampliação e diversidade do tipo de conhecimento. Mas o que é benéfico? Uma coisa extremamente benéfica. Professora, eu acabei colocando no item 4, mas agora é que seria mais uma forma de mediação. Na verdade, é nessa última parte da pergunta, né? Que uma forma, né, de às vezes você usar, é que talvez isso seja já uma forma, né, não um benefício em si, mas foi de um dos textos que eu li, né? O autor sugeriria, né, de que o grande pulo assim para você usar a inteligência artificial seria focar menos na resposta e mais na qualidade do que se pergunta, né? Então, desenvolvimento de pensamento crítico. Né? Perfeito. Então, a gente desenvolver... pode pedir para o José Vinícius copiar esse pedaço lá no benefício. Essa partezinha aqui do final? Isso. E aí, colocar também, entre parênteses, desenvolvimento do pensamento crítico. É isso? Isso. Aí, só para explicar, esse trezinho que eu fiz no final é só para indicar que é que no final nas referências eu não formatei elas, só para deixar isso, que é dessa referência, tá bom? Só para deixar mais ou menos explicado. Tá. E, gente, uma coisa que eu acho que é o maior benefício da inteligência artificial é o tempo, otimização do tempo. Para mim, é o maior benefício que tem a inteligência artificial. Em vez de eu procurar lá no dicionário o que significa excelente, eu vou ali no ChatGPT, significado de excelente. Eu quero saber excelente em termos de clima. Eu quero saber... É o tempo, otimização do tempo. Então, seria outra bolinha. Ô, José Vinícius, seria outra bolinha. Opa, deixa eu botar. Isso. Vocês não acham que a inteligência, querendo ou não, ela amplia também o vocabulário? Vocabulário, o que eu quero dizer com vocabulário? É a semântica das palavras junto com o significado. Porque quando você lê, né, quando você busca algo e lê, você traz essa organização do conhecimento para o seu cérebro e, ao mesmo tempo, ele te dá gancho para fazer outras perguntas a partir daquela. Então, quando eu falo ampliação de vocabulário, seria ampliação de conectores.
Uhum. Eu acho que isso pode acabar acontecendo por conta de ser uma inteligência que gera texto, né? Então, é um chat, justamente, é uma conversa, né? Então, acho que tanto quanto você conversar com alguém, às vezes, e principalmente fora do seu núcleo, né, comum, né? Porque normalmente o vocabulário que você tem é o vocabulário de onde você circula, né? Quando você foge desse núcleo, né, você amplia, né? Então você começa a conhecer Então, outras formas de expressar uma ideia, etc. Acho que talvez nesse sentido pode ser mas sim. eu acho, eu não sei, o Cauã ainda não vai poder explicar pra gente, mas eu acho que essa ampliação do vocabulário tem a ver com essa palavra dialética que ele colocou. Sim. Quando a gente vai ampliando esses conectores, né, vai dando, vai estabelecendo uma rede de informações, você oportuniza esse diálogo. Tipo o que a gente está fazendo aqui, eu e o Rafael. Porque o Uhum. resto tá tudo quieto. Então eu acho que é dialético quando a gente vai trocando, né? Não sei. É isso que você quis falar com dialético, Cauã? Você precisa explicar pra gente o que você pensou nisso. É exatamente isso, professor. É que hoje eu tô mais ouvindo só. Não tô falando tanto. Mas Não, eu tô eu sei. aqui. Não, eu sei, mas Porque eu quero saber se foge do que você pensou. Peraí, eu vou ler de novo e falar o que eu pensei. Tem como você colocar aí, José? Que eu também não enxergo, né? Cadê? Deixa eu ver. Ah, esse aqui? Aí eu vou. Ó, a inteligência artificial pode participar da cognição dos estudos e da interação docente dialeticamente. Dialeticamente, no caso, é entre o estudante e o professor, né? Tá, então é isso mesmo. É isso mesmo que Tá. ele pensou. Então, o José Vinícius, você pode colocar ali ampliação do vocabulário Aonde? embaixo do otimização do Aqui, tempo. tá. É um outro benefício. Aham. Ampliação do vocabulário de forma dialética. Aliás, professor, essa questão da ampliação do vocabulário é muito importante, porque o pensamento ele se dá através de palavras. Se você não tem tantas palavras assim, como é que você vai exprimir como você se sente ou coisas, né? Perfeito. Então, coloca fazendo favor aí, ô José Vinícius, entre Parente. parênteses, formatação da linguagem no pensar. Você sabe que isso é Vygotsky, né? Cauã, Vygotsky que trouxe essa teoria de que a gente pensa por meio da linguagem. Então, ele Pois dá esse peso para a linguagem, a partir do tipo de linguagem, do significado da linguagem, é que vai formatar seu pensamento. exatamente. Por isso a importância das culturas. Né? Quando você fala, às vezes, uma palavra numa determinada cultura, ela é tão diferente. Às vezes não é diferente de significado, mas é diferente de contexto social do que em outra cultura. Justamente por conta dessa dialética social entre o que eu penso e o que eu participo, o que eu faço em termos sociais. Aí também fica um parágrafo, dá uma página para isso aí, muito bacana, tá? Fica muito legal, porque pode colocar entre parênteses, José Vinícius, Vygotsky. A gente pode citar Vygotsky aí. Faz uma interação com a educação em carne viva. E professora, só uma pergunta. Você tem alguma referência para a gente? Então, é porque, por exemplo, para mim, academicamente, eu não tenho muito embasamento em sentido de cognição. Você Então, tem algo? Vygotsky é uma. Da linguagem, ele é um que... Ele falou, o livro dele, né, o marco é a formação social da mente. Ele fala como que, a partir do momento que a gente aprende a falar, aprende a usar o código da linguagem, até a gente usar
A palavra a gente pensa por imagem, a gente pensa por sensação, por emoção, né? A gente não tem definido, imagina um cérebro que não tem um código. É só percepção e sensação, é o cérebro do bebê. A partir do momento que vai dar nome às coisas, que ele fala mamar, né? E daí ele olha aquele líquido branco e sente a fome, que é aquela indisposição física, e vê que aquele líquido branco, quando ele suga, vai satisfazer e vai parar aquela dor, ele começa a nomear. Então, socialmente, toda vez que a mãe mostra uma mamadeira e fala mamar, ele já o nosso cérebro já vai para a memória, né, para a memória semântica, que é a memória dos conceitos, e ele sabe. Aí, quando ele sente aquela fome, ele já fala mamar. Por quê? Aquilo já tem uma representação social a partir de uma sensação, de uma percepção. Então, o Vygotsky, para a cognição da linguagem, ele é a referência. Porque aí depois ele vai falando exatamente isso que eu tinha falado antes, que a partir da sua sociedade, a partir do lugar que você mora, a partir da sua cultura, a partir do peso que as palavras têm, do que elas fazem você sentir, é que você vai interagir nessa sociedade ou não. Então, é um exemplo simples, né? Se você fala, sei lá, deixa eu ver aqui um exemplo. Se você fala, nossa, professor, você é uma vaca. Se eu tiver na nossa cultura, eu vou falar, nossa, o Rafael tá me xingando, porque na nossa cultura a gente tem a coisa de que a mulher que é vaca é uma mulher, nossa, sua vaca. Às vezes a gente vê até xingamento, né? É uma sei lá, nem sei como que as pessoas imaginam isso. É grande, é uma, né, sei lá, é negativo, certo? Agora, se você vai na Índia e chama uma mulher de vaca, você está elogiando, porque lá a vaca é um animal sagrado. Então, assim, essas palavras, elas vão ter potência, elas vão ter sentido, não de interpretação, de significado, mas de sensação social a partir da cultura que você tá. E aí o Vygotsky fala que, então, essa linguagem, ela formata o ser humano. Ela formata o ser humano, ela formata como o menino vai pensar todo o processo dele nessa sociedade. Essa cidadania, ela vai se constituir a partir dessa linguagem. Porque é essa linguagem que vai trazer a intensidade, vou falar assim, do pensamento dele. Então, um menino que é criado, por exemplo, numa família, né, de palavrão, de agressividade, de palavras com conotações negativas, ele vai ter um X pensamento, ele vai ter uma forma de pensar X. E o outro menino que é criado numa família amorosa, com palavras doces, com prosódia da voz. O que é prosódia? Essa melodia, né? Com melodia da voz Y, ele vai ter Y de comportamento e de estabelecimento social. Deu para entender? Então, o Vygotsky, ele é referência quando se fala em cognição e linguagem. Agora, a gente está trazendo outros pontos, que não é só a linguagem. E aí a gente precisa dos novos. Então, por exemplo, memória. A gente tem o Barclay, tem o Izquierdo. É tudo gente nova, gente que está viva. O Stannis, o Derraene, é tudo gente nova, gente que está viva. Entendeu, Rafael? Uhum. Para cada ponto desse, a gente vai ter alguns referenciais, mas a gente não é considerado ainda clássico. O clássico da neurocognição é o Luria, ele que organizou o cérebro,
né, em partes frontais e tal, ele que estudou, mas assim, em termos de funcionalidade, é tudo gente nova. A gente vai ter que para cada item desse, a gente pode trazer um artigo científico novo, porque não tem um pai da criança ainda. A gente ainda está na guerra do status acadêmico. Na memória também tem o alemão, o Hermann, né? Hermann Ebbinghaus. Isso, legal. Bem, tá bom de benefício aí, gente? Acho que por enquanto sim. Agora o que? Os malefícios? Agora vamos para o malefício. O que vocês acham? Bom, tem essa questão da autoria, né, do pensamento, né? Então, corre-se o risco, né, do aluno não desenvolver pensamento autoral. Mas é que isso vai muito, né, de como você usa, né? Então um uso não ativo, vou dizer nesse sentido, um uso mais pouco consciente, crítico, vou dizer nesse sentido, né? Pode levar a uma falta de autoria em pensamento, né? Então a pessoa vai pensar por o que ele nem vai pensar, né? Vai só reproduzir o que ele recebe ali e às vezes nem interpretar, né? Então dificuldade de interpretação, às vezes, não sei, porque é justamente o que aquele trechinho que eu tinha colocado dizia, né? Que quando a gente foca mais na pergunta e não na resposta, o que a gente está tentando desenvolver não é propriamente o fato, né? O conhecer o conteúdo em si, né? Porque isso ele encontra em livro, ele encontra lá de qualquer forma, né? Mas o que você está querendo desenvolver é a maneira de pensar a partir desse conteúdo, né? Então, um uso não autoral nesse sentido, né, não próprio, né, leva a pessoa a não pensar no que ela está desenvolvendo. Né? Só que eu não sei como colocar isso talvez de uma maneira mais concisa, porque, como eu disse, acho que depende do uso, né, que você dá. Assim, vê se é isso que você pensou. É malefício. É porque, assim, na verdade, a gente risco é uma coisa, malefício é outra, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente falou dos benefícios, a gente está partindo do pressuposto que todo mundo que vai usar a inteligência artificial vai ter esses benefícios. Mas tem risco de não. Os malefícios é o que a gente pensa que não vai ser bom. Mas tem o risco de sim. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, acho que isso que você falou, eu acho que é o risco. Entendeu? O risco, se o professor não usar isso didaticamente de uma forma dialética, esse menino pode correr o risco de ser um mero reprodutor e não ter desenvolvido a sua subjetividade, a sua criatividade. É isso que você quis dizer? Isso. Então, vamos colocar embaixo, o José Vinícius, por favor, riscos. Aí a gente põe um item, benefício, malefício e riscos. Entendeu o que eu tô tá, dizendo? um item novo, tá. Então, riscos seria reprodução em vez de criação. É isso, Rafael? Isso, um pensamento não autoral, né? Mas aí agora, nessa questão de malefício, eu acho que pode ter algo de interação, né? Interação social, né? O quanto que às vezes o convívio com a máquina, vamos dizer a máquina, né? A resposta do computador, né? Inibe
o diálogo com uma pessoa mesmo, né? Mas é Como exatamente esse ponto que o Cauã quer colocar com a palavra dialética. Que, ao meu ver, essa palavra dialética aí é a grande pegada do artigo. Eu acho que é exatamente isso que a gente precisa colocar. Até para, vamos dizer assim, ressaltar o que essa pegada, né? Que então o malefício, um dos malefícios é porque ele colocou embaixo. O malefício é processo individual e não coletivo. isso. Uhum. E que se vê hoje, professora, que o pessoal acaba focando muito na parte tecnológica, mas a parte, por exemplo, cognitiva mesmo, subjetiva dos estudantes, isso é deixado de lado. Então, o pessoal tá já querendo entregar computador pra molecada, mas livro que é bom, nada. O pessoal passa aí, sei lá, 50 anos da vida e nunca leu um clássico. Isso daí é perigoso. Perfeito. Então, eu acho que entra malefício, eu acho que entra outro item que o Cauã colocou agora. Como que fala? É, assim, um perigo de resumir muitas coisas. É, fragmentar. Põe assim, vamos pôr, depois a gente vai trabalhando a linguagem. Perigo de fragmentar a ponto de deixar de conhecer o totalitário. É isso, Cauã? Fragmentar. Deixa eu ver. Perigo de. Quer dizer, fragmentar no sentido de só ficar no resumo. De não fazer conexões. Sintetizar muito. Sintetizar muito, isso. Põe entre parênteses aí, José Vinícius. Depois a gente É que assim, professor, vai ver como é que a gente escreve isso. eu estava pensando essa questão de pensamento sintético, mas da mesma forma que sintético pode parecer artificial, tem um sentido de sintético de conseguir resumir, o que eu acho que é uma habilidade importante da Mas eu pessoa. acho que isso é o risco. Aí põe lá no risco, né? Seria Mas aí, professor, esse desenvolvimento sintético, do pensamento sintético em deterioração do pensamento analítico, não. Detrimento. Desenvolvimento. Em detrimento. Isso, em detrimento do analítico. Não que seja ruim sintetizar, Mas mas precisa ser o amplo. a síntese ela vem depois que você já tem uma certa bagagem, um certo repertório. Perfeito. Isso que eu acho que é mais fundamental o livro do que computador. Mas, professor, você já sabe que eu sou anti-tecnologia. Não, eu não acho que você seja anti de tecnologia. Eu acho que você faz um contraponto muito interessante. Porque você faz a gente pensar na importância, né, de ler um livro e depois ver o filme. E não ficar só vendo o filme. Uma Exato. coisa é você ler o livro, outra coisa é você ver o filme. Você fica totalmente frustrado. Nossa, mas aquela parte, eu lembro quando eu vi o filme do Vento Levou, não é da época de vocês. Nossa, é Filme, terrível esse o filme. livro é assim, 500 e poucas páginas. O livro descreve o cabelo da Scarlett quando ela fala: agora eu não vou pensar mais nisso porque eu tô muito cansada. Amanhã eu penso disso. Então você viaja naquele livro. Aquele livro para mim é um dos melhores. E aí, quando você vai ver o filme, mesmo sendo um filme de 4 horas e meia, você fala, gente, eles não pegaram um terço, né, do que a gente é capaz de sentir e imaginar com o livro. Então, você faz um contraponto muito bacana, Cauã, que eu acho que vale a pena a gente aprofundar para os professores perceberem o quanto que também essa
avaliação, esse vivenciar o projeto de uma maneira mais ampla é importante no processo de sintetização. E acho que isso é um dos malefícios também, né? A questão do tempo otimizado? Não, deixa eu falar aqui, depois a gente põe palavra. Tempo significado, é uma coisa, por exemplo, eu já não escrevo mais você, é VC. Ontem, na hora que eu fui escrever lá pro cara do pesquisador, quando eu fui fazer a revisão do texto, falei, nossa, você, VC, mas para mim já tá tão normal escrever VC, que eu levei um susto quando eu fui revisar meu texto e vi que eu não me ative esse detalhe. Então, assim, eu acho que isso é um dos malefícios. Às vezes a gente deixa de expressar e perde alguma parte importante, como o Cauã falou, por conta da pressa do tempo e da rapidez que a gente quer organizar as coisas, né? Eu não sei se a gente coloca aí, tá? Mas nós temos, por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado, que já está provado que pode ser causado por muita tela, muito tempo de tela, a falta de sono. Então, talvez, eu acho que a gente poderia resumir, assim, só para falar em meia página, saúde mental, né? Mas talvez fosse melhor no risco, né? O que vocês acham? Porque nem todo mundo que usa inteligência artificial, nem todo mundo que vai ter problema de saúde mental. Acho que vai entrar no risco. Fala, Rafael. Professora, eu agora fiquei pensando, porque assim, de alguma forma, o benefício e o malefício é um risco no sentido de que você usando, ou você corre o risco de ter o benefício, ou você corre o risco de ter o malefício. Tanto o benefício quanto o malefício. Por isso a importância do professor. Entendi. Uhum. Então, de alguma forma. A gente vai cair num perigo muito grande. Tá? No fundo, a gente tá indo pro buraco. Por quê? Porque a gente vai chegar numa conclusão que mesmo nesse paradigma de que o professor ele assume outro papel, que não é o de direcionar, mas o de mediar, né? O de dar alguns toques, vamos dizer assim, nesse trabalho. Se ele não tiver o feeling, vou usar essa palavra que eu acho que é a palavra ideal. Se ele não tiver a sensibilidade, o feeling de estar conduzindo o processo para um processo criativo, ele corre o perigo de não estabelecer conhecimento, mas sim só gama de informação. E isso aí é responsabilidade do professor, porque ele tem que saber. É ele que tem que saber nesse processo. Ele é pago para isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Até onde o que eu estou propondo pode causar TDAH no meu menino. Até onde que eu estou propondo pode causar uma síndrome do pensamento acelerado no meu menino. Até onde eu estou contribuindo para o vício do meu menino. Isso aí quem tem que saber é o professor. Se eu estou dando tarefa para ele 5 horas por dia na tela, eu tô arriscando a saúde mental dele. Vocês entenderam o que eu falei? Então, lá na conclusão, a gente vai chegar o quê? Que o professor ele ainda é uma engrenagem fundamental, mesmo usando inteligência artificial, porque ele tem que primar pela saúde mental dele e dos meninos, que é em primeiro lugar. Certo? E para esse processo ser realmente um processo criativo e não um processo reprodutivo. Isso vai estar lá na nossa conclusão. E aí, olha a responsabilidade desse professor, por exemplo, que não tem computador.
vou falar para vocês uma prática ridícula, né? Dos 2, 3 concursos que eu fiz até agora. Os 3 com questões, desculpe a palavra, mas ridícula. Tipo assim, o que a lei no artigo 4º trata? Marque a resposta correta. Pô, eu vou saber, eu preciso saber qual o artigo da lei que trata aquilo. Isso é conhecimento? Isso é eu saber se a pessoa tem conhecimento, não? Lá no parágrafo 2º do artigo tal da LDB fala sobre o ECA. Marque a resposta certa. Aí tem lá 5 respostas que são referentes ao ECA certas, mas eu tenho que saber qual parágrafo que é do... Você entendeu o que eu tô falando? É pergunta incabível. Que eu acho que, aliás, daria depois um outro artigo. Quais as perguntas, quais as questões, né, didáticas que hoje não combinam com esse novo paradigma de educação? Aí a gente vai entrar na discussão da calculadora, a gente vai entrar na discussão de decorar a fórmula, a gente vai entrar na discussão de ter que decorar a tabela periódica, vai entrar na discussão de só memorizar a tabuada sem entender. A gente vai entrar nessa porque não cabe mais. Não cabe mais. Né? Por que hoje, vou mais longe, por que hoje a gente tem que fazer prova de concurso no lugar? Por que a gente não pode fazer online? Será que junto com essa evolução tecnológica não está se evoluindo eticamente, no sentido da honestidade? Eu vou estar fazendo uma prova aqui, mas eu não vou estar burlando o processo. Mesmo porque é um processo que não precisa, entre aspas, não precisaria ser burlado. Se você tá testando a capacidade cognitiva da pessoa dar conta de uma determinada prática profissional, você tem que colocar questões, problemas para a pessoa responder, para a pessoa resolver. Porque a prática profissional, ela é formada por problemas e não referências teóricas. Então, o concurso, ele não mede a capacidade do educador de educar. Ele mede o conhecimento que o educador tem para educar. Entenderam o que eu estou falando? E eu acho que cada vez a gente vai correr mais para esse... Talvez na educação não, porque infelizmente a educação é a última a evoluir quando evolui. Mas eu acho que as outras áreas, elas vão rapidinho para isso, gente. Questão do home office tá bombando. Tá bombando. Muita gente trabalhando em casa. A questão é a performance na hora do trabalho, não é o que você sabe. O título já não tá mais pesando, entendeu? O importante é a sua prática, é o resultado do que você faz. E eu vejo isso com bons olhos. Eu vejo isso com bons olhos porque cada vez mais a qualidade vai superar a quantidade, no sentido de vida, né? No sentido de qualidade de vida humana. O que eu pensei ontem? Eu faço o meu pé, eu faço no salão, porque eu tenho uma esponjinha debaixo do dedo, uma carninha que nasce, uma esponjinha que tem que tirar com um pauzinho, e daí, como a pele é muito fina, eu fico com medo de fazer em casa, então eu faço no salão. E aí tem um salão aqui perto de casa que eu sempre fazia com a menina. E a menina já sabia fazer. No começo, eu fico com medo de até acostumar, então sempre fazia com ela. Quando foi ontem, eu cheguei lá, não, ela não tá mais fazendo unha. Agora ela foi promovida para recepcionista.
Aí eu questionei com a dona do salão. Falei, aqui, posso te falar uma coisa? A performance dela, o perfeccionismo dela não é ser não é ser é, recepcionista, é fazer o pé, porque ela tem todo o cuidado, ela não machuca. Então, assim, vamos dizer, o primor dela, o sucesso dela é justamente no serviço que você está vendendo. Então, que história de promovida é essa? Para mim, ela foi rebaixada. Apesar do salário dela ter crescido, ela foi rebaixada. Porque ela não pode fazer o que ela faz de melhor. Ela vai fazer um serviço burocrático, simpático, social, papapá. E aí a dona começou, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu falei, lógico, é lógico. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu acho que os paradigmas vão mudar. E aí, esse modelo, né? Esse modelo capitalista de lidar com capital e de valorizar o profissional a partir do dinheiro, ele está mudando no sentido da ótica da qualidade. Então, a menina que era excelente manicure, ela vai ser promovida a recepcionista. Como assim? Ela tinha que ensinar as outras, entre aspas. Se isso é promover, é para ensinar as outras. Entendem o que eu estou falando? Mas no modelo capital, né, o que ela vai ser promovida? Ela vai ser recepcionista, ela vai lidar com o dinheiro, ela vai lidar com as pessoas que vão chegar, vai atender, vai fazer agenda. Como assim? Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem contribuir para isso. De alguma maneira, a gente está pensando num paradigma de qualidade a partir da performance daquele cara. Por exemplo, um médico e um enfermeiro. A gente tem um modelo social capitalista de que o enfermeiro é menos do que o médico. Só que são dois papéis diferentes. O enfermeiro ele vai lidar lá com o doente corpo a corpo, ele vai fazer higiene, ele vai dar a injeção, ele vai... E o médico, ele vai prescrever, ele tem conhecimento técnico para qual injeção vai dar, para qual não sei o que vai fazer. Então, são dois conhecimentos diferentes, não é que um é mais do que o outro. Eu penso que a inteligência artificial ela vai trazer esse tipo de pensamento para a educação. Entendeu? Não é que isso seja bom, isso seja ruim, isso seja mais ou isso seja menos. São coisas diferentes, com tão importante quanto. E aí, os meninos que vêm, vocês e os que vêm depois de vocês, vão estar pensando de forma diferente do que a minha geração, do que a minha geração anterior. Então, isso é um paradigma importantíssimo e não é só na educação, é na sociedade como um todo. Não sei como que isso entraria aí no nosso trabalho, mas eu vejo que isso já é real. Talvez a forma de construção social, sei lá. Fica para vocês pensarem nisso. Vamos lá, mas tem mais alguma coisa que a gente vai pôr? Só dois malefícios? Nós estamos muito a favor da inteligência artificial, hein, galera? Sabe o que eu acho que é um malefício? É a redução da afetividade presencial. Tá? Isso eu acho que é um malefício. Por exemplo, quando a gente for começar a ter os encontros presenciais, vocês sabem como que eu sou, né? Um cafezinho, um aperto de mão, um abraço, um beijo, um olhar, um afago. Eu acho que essa parte do toque, essa parte do querer bem, a gente não consegue passar com a tela. E isso, de alguma maneira, influencia essa comunicação, influencia essa troca, essa dialética, como o Cauã fala. Entendeu? Uma coisa, simples, um exemplo simples, né?
Se o José Vinícius fala, professora, eu posso escrever ali tigre? Aí eu vou falar, não. Aí vamos que ele entenda, nossa, ela ficou brava. Mas não é que eu fiquei brava, é porque tem um chato me ligando aqui para saber se eu quero cartão de crédito, e foi justamente na hora que você perguntou. Na verdade, o meu não estava sendo para ele. Entenderam o que eu tô falando? Se fosse presencial, ele ia ver que tinha um telefonema aqui me perturbando e que aquele não, da forma que eu falei, poderia não ser para ele, poderia ser para o meu celular. Você entendeu o que eu tô falando? Eu acho que, então, não é nem que seja o próprio toque em si, mas essa percepção do sujeito como um todo. Se eu tô aqui, por exemplo, com a perna quebrada, ninguém tá vendo que eu tô com a perna quebrada. Ai, nossa, mas a professora hoje tá chata. Mas é que eu tô sentindo dor. Ninguém tá vendo. Se tivesse presencialmente, todo mundo vendo um gesso na minha perna ia falar, nossa, coitada, esse calorão, ela tá com esse gesso, vamos relevar. Entenderam? Isso não precisa ser falado. Isso é sentido. Né? Se hoje eu tô chorosa, vocês não podem ser que na tela vocês não vão perceber, mas presencialmente, com certeza vocês vão perceber meu olho enchendo de água toda hora, eu engasgada, e isso influenciar na nossa comunicação, lógico, lógico. Então, eu percebo que um dos malefícios é essa redução de afetividade e percepção afetiva. Eu acho que é percepção afetiva. José Vinícius, Redução da percepção afetiva? Redução de percepção afetiva. Porque nem tudo é pro bem, né, gente? Às vezes pode ser uma pessoa falsa. Que na tela você não percebe, como a gente vê, por exemplo, a questão do Instagram, né? Que às vezes a gente acha que a pessoa é tal jeito e você vai conhecer a pessoa pessoalmente, nossa, não é nada daquilo. Né? Professora, que às vezes eu vejo falar, nossa, professora parece ser tão boa. Aí quando eu vou na sala de aula, a professora tratando as crianças muito mal. Então, assim, essa redução de percepção afetiva é nesse sentido, de como eu percebo o outro. Né? Pode ter uma percepção aí equivocada. Pronto, eu não vou falar não, agora vocês falam. Que horas são? Nem sei que horas são. 12h25. Gente, 12h30! Rafael! 2 horas aqui passa assim, gente. Pai de santo. Beleza? Professora, eu só lembro de uma coisa que você também tinha comentado de malefício, que é a questão do tempo. Né? Porque, da mesma forma que otimiza, né, é um tempo diferente, né? Porque, assim, de se relacionar, né, de esperar a resposta, né? Porque você coloca ali e vem na hora, né? Então, aí acho que pode entrar nessa questão de saúde mental, né? Saúde mental a gente colocou como malefício, como benefício? Como um risco. Como risco. Como risco. Tá. Então, eu acho que na saúde mental, o José poderia colocar entre parênteses, só para a gente lembrar, TDAH, síndrome do pensamento acelerado, perda de tempo, não, se perdendo no tempo, como a gente pode pôr uma palavra aí? Noção de tempo? Noção de tempo? Não sei. Percepção de tempo. Percepção de tempo? Tempo indevido? Né? O uso do tempo indevido? Põe isso aí, depois a gente pensa como que a gente vai escrever. A gente está fazendo tempestade de ideia, depois a gente vai escrever com carinho. Gente, vamos terminar por aqui?
Nossa, hoje a gente evoluiu bem, né, Rafa? Ainda mais que hoje eu recebi uma aula maravilhosa sobre anéis de Newton. Anéis de Newton? E sim, hein? Foi no início? Foi, Cauã! É que eu não cheguei Aqui, bem. Cauã, deixa eu te Aí. contar. Legal O isso aí. TCC do Rafael vai ser sobre bolinha de sabão e anéis de Newton. Depois na próxima semana eu vou passar para você, para o Rafael ver se eu aprendi direito, tá? Que isso. Muito bacana, cara. Show de bola. Ele vai fazer um trabalho maravilhoso sobre bolinha de sabão e questões do anéis de Newton, né? A visão do furta-cor histórica, o que pensavam no século XVI e qual essa importância para agora. E, nossa, um show de bola. Esse molequinho vai longe, hein? Vocês todos vão, né? Tenho certeza. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até quarta que vem, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão.